Bom, vamos dar início a mais um webinar nosso. Está virando já um encontro fixo, né? Esse nosso encontro das terças-feiras à noite. Estamos terminando o ano. Foi um ano fenomenal pelo menos para a turma que utilizou bem e aprendeu bem a metodologia da geometria comportamental. Está ainda em fase de testes por todos, né? Tem ainda muitas crenças que duvidam muito de algumas observações que nós conseguimos tirar utilizando a geometria comportamental, mas esse ano de 2011 acabou sendo um ano bem legal, bem desafiador, e o resultado foi muito bom. Então estamos nos aproximando já da reta final, né, do ano. Já estamos aqui no dia 14, se eu não me engano, hoje, posso estar errado, não, 13 de dezembro, não sei nem a data, mas 13 de dezembro, e falta pouquíssimo tempo, e temos a oportunidade de estar estudando e ver o que nessas próximas 2 semanas o mercado pode estar fazendo. Tá? Esse vai ser o nosso penúltimo webinar do ano. Semana que vem vai ser o último webinar que nós vamos fazer no ano. Então vamos ver se nós conseguimos entender, identificar as oportunidades que possam vir a surgir e como nós podemos encarar a nossa posição no mercado. Tá ok? Então lembrando, nós, através da geometria comportamental, estamos sempre observando o mercado através de uma busca de equilíbrio entre as duas forças, entre as forças de alta com as forças de baixa. Então essa é a base de toda a geometria comportamental, é observar o mercado através de ciclos. A geometria comportamental ela vem de duas escolas. Uma escola é de Elliott, né, observando as ondas de Elliott, a outra escola é as estruturas de 5 pontos, os padrões Gartley. Tá? Então todo esse processo a união dessas duas metodologias foi o que criou a geometria comportamental. Então todos esses princípios, todos esses conceitos estão alocados dentro da geometria comportamental. Então vamos fazer um estudo, observar como é que foi o comportamento do mercado, como é que foi o comportamento do índice, certo? Nessa última semana, o que nós tínhamos falado no webinar passado. Esse webinar de hoje está sendo gravado, então vai ser colocado lá na nossa página do Facebook, tá? Dentro da página lá do Facebook da Geometria Comportamental vai ficar o histórico de todas essas apresentações, palestras, textos, alguns estudos que forem sido feitos com a Geometria Comportamental. Então quem puder entrar depois lá na página do Facebook e curtir a página, tá? Vai ser uma ajuda que se tem. Então vai ficar tudo registrado aqui dentro da geometria comportamental. Esse aqui vai ser o nosso novo diário de traders, tá? Informação educativa, tá? Para o pessoal cada vez mais se inteirar cada vez mais a respeito da geometria comportamental. E aqueles que já estudaram possam refinar seus estudos cada vez mais, tá ok? Bom, pessoal, semana passada o que nós estávamos observando? Tá? O que foi observado semana passada no índice? Nós tínhamos chego numa região, não sei se vocês se lembram, né, naquele webinar de terça-feira passada. Nós havíamos chego numa região, tá, onde o mercado dificilmente conseguiria se expandir, tá, no curto prazo sem sofrer um ajuste. Né? Semana passada nossa observação no webinar tinha sido essa. Olha, dificilmente o mercado vai conseguir se expandir sem sofrer um ajuste. Por quê? Era uma região bem sincrônica, uma região onde os preços, tá, já tinham trabalhado muito forte aquela zona de menor resistência que tínhamos antes, tá, que era aquela queda onde gerou muita crença no mercado. Muitas pessoas estavam acreditando firmemente que o mercado iria daquela para pior, né, nós íamos acelerar muito a queda e realmente, se nós observarmos assim o cenário macroeconômico, as notícias que chegavam até nós, fazia assim que nós acreditássemos que o mercado tenderia a ir daquela para uma pior. Tá? Mas, observando a parte geométrica do mercado, foi possível observar e identificar que realmente teve uma estrutura, tá? Uma estrutura com uma característica que é bem forte, tá? A característica dela, a relação dos pontos dela, que foi essa estrutura de 5 pontos que nós fizemos, que foi esse M que eu estou desenhando aqui,
tá? Esse M aqui do mercado, certo? Então ele tem uma característica, essa configuração que se teve é uma característica bem forte, tá? E por isso que o movimento depois foi tão intenso na outra direção. Tá? Esse aqui está com o gráfico do índice futuro, se nós olharmos o Ibovespa, ele está perfeito. Tá? Ele está perfeito, o alinhamento do M está extremamente perfeito. Deixa eu botar aqui o Ibovespa, que é quem que o mercado realmente respeita, né? Deixa eu botar aqui o Ibovespa. Ó, quando nós observamos aqui o índice Ibovespa, tá? Ele está extremamente alinhado, a geometria dele está assim, ó, perfeita. Tá? Perfeita, perfeita, perfeita. Então o Ibovespa tinha feito essa estrutura, certo? Que fechava junto com umas estruturas maiores, criando uma situação sincrônica naquela região e possibilitava uma movimentação muito intensa e rápida do mercado, que foi o que aconteceu e se fechou semana passada. Né? E fechou semana passada. Então semana passada nós tínhamos chegado nessa região, aonde o mercado fechava duas estruturas W, tá? Uma estrutura W observando o movimento maior, que nós pegamos aqui esse movimento maior em função desse ponto ter sido, tá? Essa região aqui de cima ter sido uma região de ponto C das estruturas maiores, tá? Então em função de ter sido um ponto C de uma estrutura maior, também estudo através desse ponto, percebi uma região aqui na casa dos 59.450 pontos, uma região, tá? Uma região onde, daqueles níveis, antes das estruturas se ajustarem, tá? Ou seja, antes do mercado ter um processo de ajuste, passar por uma estrutura corretiva, era muito difícil o mercado ganhar novos patamares de preço. Tá? Era muito difícil. Então, como é que pode se usar a geometria comportamental? Não é que tem que se trocar suas metodologias pela geometria comportamental. Pelo contrário, a geometria comportamental pode ser utilizada como uma base, um plano de fundo para observar os cenários que o mercado tem a se fazer. Então, se tu observa uma grande situação onde o mercado tende a fazer um ajuste intenso para baixo, pega seu setup, pega a sua estratégia e calibra ela para pegar um movimento para baixo. E vice-versa, se for para cima, se for uma região entre o ponto A e o ponto C, onde tu vai ter um movimento mais lateralizado, um movimento mais trancado, dependendo se for dentro do contexto que tu está observando, né? Porque a ABCD tem toda hora, situações ABCD tem toda hora, depende da zona de menor resistência que tu está observando e querendo se beneficiar. Tá? Então, tu usa a geometria comportamental como um plano de fundo, e aí depois pega lá o seu sistema, sua estratégia e procura o time para se posicionar. Claro, quem já refinou bastante a geometria comportamental e prefere não usar nada a mais, beleza, também é super possível e super simples e super fácil. Tá? Então, como o mercado tinha terminado essas duas estruturas, essa estrutura maior, até lá no o Facebook, eu tinha colocado, tá, que o mercado tinha fechado essas duas estruturas. Tá? Uma estrutura que tinha iniciado da perna lá de cima, tá, que veio do ponto lá de cima, certo? Que se iniciou ali no pregão do dia 27, certo? 27 de outubro, e depois tivemos outra que iniciou ali no pregão no dia 16 de outubro. Então nós tivemos esses dois momentos com zona de menor resistência a ser trabalhado. Isso gerou uma zona sincrônica, tá? Nessa casa aqui dos 59.450. Então por isso que semana passada no webinar eu comentei com vocês que não valia muito mais a pena nós ficarmos procurando operações na ponta compradora, pelo menos no curto prazo. Tá? Era interessante que o mercado viesse a fazer um processo de ajuste. Tá? E aí, mesmo que fizesse novas máximas, ia ainda passar por um processo de ajuste. Claro, o processo de ajuste acabou sendo um pouco mais intenso. Né? Quem acabou negociando na ponta vendedora acabou tendo um belo proveito da situação. Tá? Quem escolheu negociar essa estrutura M, que nós tivemos menor aqui, que agora hoje já pegou características expansivas, acabou se dando muito bem. Tá? Acabou se dando muito bem. Tá? Quem está na ponta compradora está ainda observando para quê? Está ainda observando para quê? Uma situação, uma oportunidade para se posicionar. Né? Esperando uma oportunidade para tomar uma posição que ainda não fechou, e é isso que nós vamos observar. Tá? Onde faz sentido, aonde vale a pena nós procurarmos uma oportunidade, uma região para se comprar. Tá?
Percebo que o mercado estava se afirmando bem, estava lutando forte hoje durante a parte da manhã e boa parte da tarde, né? Mas ali nos finalmente, ali na segunda metade da tarde, o mercado começou a se entregar e sofrer um ajuste que se intensificou. Tá? Vamos até estudar também aonde foi essa região, o que teve, porque tudo foi geométrico. Todos os instantes, todos os momentos foram extremamente geométricos. É interessante, assim como o mercado é geométrico. Não é que o mercado respeite a geometria comportamental, não, mas a geometria comportamental consegue se adaptar muito bem dentro da leitura do mercado. Então vamos lá. No índice, tá? Indo para o índice futuro, que é o que nós negociamos. Estou olhando o mini índice por quê? Apesar de gostar de negociar o índice cheio, por que o mini índice? Porque o mini índice tem muito mais está tendo muito mais volume de negócios, está tendo muito mais negócios, então os gráficos ficam muito mais transparentes. Nós conseguimos tirar muito mais informação do mini índice. Tá? Então, o que o nosso mercado fez no mercado no dia de hoje? Certo? O que o mercado fez no dia de hoje? Bom, após aquela abertura em gap, certo? Após aquela abertura em gap, ele trabalhou indo buscar os níveis de 0,707, tá? Gerando o quê? Um possível novo ponto B, desconfigurando aqui outras estruturas, criando aqui um possível novo ponto B, tá? A existência de uma força compradora, porque ele rompeu aqui as estruturas de correção que se tinha antes, né? Rompeu as estruturas de correção, foi para um nível um pouco mais acima, certo? E acabou deixando aqui uma grande zona de menor resistência. Né? Toda essa inércia positiva que se teve hoje, tá? foi em função, aquela inércia positiva que se teve da parte da tarde de ontem até as máximas de hoje, foi em função do quê? De uma estrutura ABCD estendida, tá? Que se estava se desenhando no mercado. Ou seja, para o mercado mudar de força no curto prazo de forma muito intensa, tá? Para o mercado mudar de força direcional, tá? De forma muito intensa, eliminar a possibilidade de ainda continuar trabalhando dentro dessa zona de menor resistência, ele precisava superar aqueles níveis dos 58.330 pontos, 58.350 pontos. Abaixo disso, ainda ia continuar com uma força de baixa atuando de forma mais intensa. Tá? É leitura de força mesmo. Como é que se relaciona as forças de alta com as forças de baixa? É essa interação que nós conseguimos tirar com a geometria comportamental. Então, tu consegue entender, interpretar para onde realmente os grandes movimentos continuam se desenvolvendo, se criando. Tá? Então, com a geometria comportamental, nós conseguimos exatamente isso. Então, ali aquele nível era um nível assim, ó, aqui, superando, bom, dali tem que ficar procurando pontos de compra cada vez mais perto, porque o mercado tende a ir buscar novamente lá, ó, superar os 59.850. Mas abaixo disso, qualquer oportunidade de ponto C é ponto de venda. E foi isso que o mercado fez hoje. O mercado fez o quê? Ele acabou gerando um ponto intermediário, um ponto B, tá? E entrando num fluxo para fazer um W. Tá? Acabou entrando num fluxo para construir um W. W esse que teve característica, ó, teve um W de correção perfeito, perfeito. Tá? Quem não consegue enxergar, eu já vou dar um zoom aqui para conseguir enxergar. Ó. Nós tivemos um W de correção com características de correção perfeito. Isso aqui é exemplo de livro, é exemplo de curso, é exemplo de qualquer outra leitura através da geometria comportamental. Tá? O nosso W de correção que ele teve, com o ponto B na região de 0,50 e o ponto D na região de 0,707, ó, 0,50, 0,707. Esse W é extremamente geométrico, é um dos Ws de correção. E dali o mercado não conseguiu mais aguentar e veio trabalhar na estrutura maior. Tá? Na estrutura maior, para fazer um M, certo? Nos níveis que está chegando aqui, fazendo um M, ó, pelo menos um M de correção. Notem que assim como essa característica do W, certo? 0,50, 0,707, o mercado fez para baixo, olha só, região de 0,50, região de 0,707. Então, essa região que nós fechamos aqui, que o mercado chegou hoje, tá, de 57.200, é a primeira região de
saída. Quem está procurando um trade rápido, uma movimentação rápida, pontual, curta, esse é o primeiro nível de saída. Aqui foi o primeiro nível de entrada, aqui foi o primeiro nível de saída. Por quê? Fez um W de correção em cima e fez um M de correção maior, um contexto maior. O mercado está sempre em processo que é criativo, construtivo, né? Criativo, construtivo de novas estruturas. Para sair nessa região, claro, nós temos várias outras observações que devem ser feitas. Né? Tem desde a utilização do IFR, dos canais com angulação, que nem se utiliza no fork. Né? Mas toda a estrutura que o mercado acabou desenvolvendo mostrou esse comportamento, tá? Essa linha de comportamento gerada pelo mercado. E ele fez ali um M perfeito de correção. Tá? É o melhor dos níveis para se inverter o mercado? Não. Não por quê, Gustavo? Porque no contexto maior, tá? Gustavo, tu compraria aqui muito forte? Não. No contexto maior, ainda a estrutura maior ainda está em aberto. Tá? O contexto maior do mercado ainda está em aberto. Tá? Apesar de já termos virado, certo? Apesar de nós já termos virado a movimentação, tá, mais intensa do mercado, certo? Com a característica altista, o comportamento intermediário ainda se encontra em aberto. Por engraçado que as estruturas estão fechando praticamente iguais. Né? Essas estruturas menores que nós observamos, essa estrutura um pouco maior, e essa estrutura maior também está com a mesma relação de M de correção, que ela joga aqui nesses níveis de preço, 56.200 pontos. Então, esses 56.200 pontos acaba sendo o número mais interessante para se procurar oportunidades de se tomar posição no mercado. Tá? Ele fecha essa estrutura aqui maior, tá? Nós faríamos aqui um belíssimo M de correção mesmo, tá? Uma estrutura maior assim, perfeita, onde o ponto C se deu nessa região e o ponto D se daria nessa região. Então esses níveis de preço, tá, para se tomar posição, seria um nível perfeito para se tomar posição. O mercado pode trabalhar amanhã já no positivo? Pode, principalmente por termos o quê? Terminado de forma geométrica ao extremo, tá, o ponto ali de tomada de posição. Tá, de entrada aqui para esse ciclo. Esse ciclo aqui tem total chance de ter se fechado. Tá? Tem total chance de ser fechado. Se amanhã ele entrar, começar positivo, vamos procurar um novo ponto C, mercado mudando de direção, mudando a tendência, procuramos um ponto de compra. Tem ali uma zona de menor resistência já, só basta procurar um ponto de compra. Para atirar em alguma mínima assim, de um movimento, ali no 56.200 seria o time perfeito, fecharia muita coisa e não deixaria nada para trás. Sabe quando é que a gente não deixa nada para trás? Nenhum favor para ninguém, as coisas ficam assim, ó, totalmente bem resolvidas e nós conseguimos dar sequência na nossa vida? Pois é exatamente isso que aconteceria caso nós conseguíssemos chegar, certo, nessa região aqui de 56.200 pontos. Tá ok? Tá ok? Então, para continuarmos a leitura do mercado, nós precisamos entender como é que nós chegamos até aqui. Tá ok? Para entendermos o comportamento total do mercado, precisamos entender o que nos trouxe até aqui. Então, essa é a estrutura, tá, que está coordenando o movimento maior, o comportamento dos preços. Tá? Hoje, com essa máxima que o mercado acabou fazendo, tá? Ele acabou deixando a estrutura também de ABCD, que seria fenomenal, estancaria os movimentos ali na região dos 56.400. Quando a gente aplica a lei dos excessos, tá? Quando eu aplico a lei dos excessos, que eu começo a entender novamente como é que é o comportamento da força do mercado, como é que é a atuação da força do mercado. Eu comento pro pessoal, olha, o mercado não trabalha, não é quando termina uma alta e que começa uma baixa. Tá? Isso aí é a cotação, mas a força, a interação das forças do mercado, se nós queremos entender para onde tende aí o próximo movimento de forma transparente, nós precisamos ler a força do mercado. E a força do mercado atua em X, eu comento com o pessoal, e depois mostro por que nós temos que ter
a leitura do mercado e das forças do mercado em X, e não em relações de V ou U. Né? Por exemplo, a força de baixa veio até aqui, a força de alta veio até aqui. Não, não é assim. Tá? Quando nós começamos para quê? Para conseguirmos entender e interpretar o mercado, nós temos que ter algumas crenças que nos façam observar e seguir o mercado daquela maneira. Tá? Então, depois, quem quiser se aperfeiçoar na geometria comportamental e tiver a oportunidade, futuramente tiver um interesse, não uma oportunidade, um interesse de se aprofundar na geometria comportamental, eu vou poder mostrar o porquê que se comporta assim o mercado. Tá? Então, percebo que aplicando a lei dos excessos, o mercado também fecharia ali de forma sincrônica, perfeita, ali na região dos 56.200 pontos. Tá? Então, se a pergunta é, Gustavo, e aí, comprar ou vender? Olha, ainda não está no time de compra. Tá? Hoje deu time interessante de se vender. Tá? A observação é que ainda não fechou o processo corretivo, tá? Ainda está em aberto esse processo corretivo, certo? Não está totalmente estancado, então ainda preciso ficar em observação. Tá? Ainda preciso ficar em observação, acreditando que a força logo vai estancar e aí vai começar o processo na outra direção. Tá beleza? Bom, esse é o índice Bovespa e o índice futuro. Vamos dar uma olhadinha no Dow Jones. Como é que o Dow Jones se comportou? Certo? Como é que o Dow Jones se comportou? Perdão. Mais um estudo. Tá? Mais um estudo antes de continuarmos. E Bovespa. Certo? Melhorando dessa região, pessoal. Tá? Melhorando dessa região aqui, seria uma marcação de um ponto C desse W. Tá? Seria a marcação de um ponto C desse possível W que estamos formando aqui. Tá? E ainda tem espaço para aqueles 63.400 pontos. Eu não vejo ainda um espaço maior do que os 63.400 pontos. Tá? Em função da possibilidade desse W aqui, porque esses 63.400 pontos é uma região extremamente geométrica. É uma região extremamente geométrica. Por isso que tem essa força de atração ainda do mercado para aqueles 63.400 pontos. Essa queda e esse comportamento após a queda que nós tivemos, tá? Essa queda no mês de novembro, e esse comportamento que nós estamos tendo de alta e essa queda aqui, eles começaram a construir uma outra estrutura que também joga o mercado para aquela região, joga o mercado para a região de 63.200, uma característica expansiva, e aí tende a ir até os 63.400. Mas toda a geometria maior do mercado, toda essa geometria maior do mercado, desde o que? Da expansão de 1,68 para baixo, tá? Da expansão de 1,68 para baixo, que remete à crença de que o mercado tende a corrigir, tá? Depois 0,618 para cima, certo? Então essa primeira crença, que jogaria aqui, ó, 63.450, muito próximo à região. Se nós observarmos aqui num contexto onde pegamos aqui 2010, 2011, essa região acaba sendo muito forte. Tá? Então, por isso que também venho já há um tempo falando, olha, querendo ou não, a força de atração do mercado é para aquela região. Então, a primeira estrutura geométrica que eu tenho é essa. Tá? A segunda estrutura geométrica que eu tenho, tá, mais forte, ainda é dessa perna toda aqui de baixa, onde eu tenho 0,382, fecharia com 0,68, seria um W de correção também. Certo? Nós teríamos ali também um W de correção que joga naquela mesma perna, ou seja, os participantes que desenvolveram essa movimentação, os participantes que estão desenvolvendo essa movimentação, eles se fecham, tá? Eles se fecham muito bem nessa região, certo? Se fecham muito bem nessa região. Por quê? Essa região aqui, tá? Quem tiver dificuldade em compreender, eu posso tentar ser mais claro, só fazer perguntas. Tá? Faz perguntas ali que eu já vou respondendo, certo? Essa região, toda essa queda que nós tivemos no mercado, ela gera o que eu chamo de uma zona de menor resistência, que tende a ser ajustada posteriormente para fechar o ciclo. Né? Como tudo, toda ação existe uma reação. Né? Então, o término do ciclo é um processo reativo, né? Uma reação, em função do que foi gerado pelo mercado.
Então, gera uma zona de menor resistência que tende a ser ajustada. Esse ajuste vai depender, tá, de como a zona de definição, como a construção do ponto intermediário da movimentação, ou seja, esse ponto intermediário, vai se formando. Então, esses 63.400 pontos continuam em aberto, tá, em função dessa relação que nós temos de Fibonacci, que é dentro do processo, né, quando nós observamos os números de Fibonacci, 0618, 0382, e derivamos eles, tá, nós vamos perceber o quê? Que dentro desse processo de derivação tem alguns números que combinam, tá, que eles combinam não, que eles são, vamos assim dizer, eles estão conectados, tá, pela lógica da forma como nós derivamos, tá, eles ficam conectados. E um deles é essa relação, assim como o 0,50 está conectado com o 0,707, tá, logo vou fazer um treinamento gratuito de introdução à geometria comportamental e lá eu explico da onde vêm esses números. Tá? De lá eu vou explicar da onde vêm esses números e por que eles, então, vão entender o porquê que eles estão conectados. Então, assim como aquela relação no movimento intradiário se percebe uma conexão entre o 0,50 e o 0,707, existe aqui entre o 0,382 e o 0,618. Certo? Então, por isso também desse nível aqui de se encontrar nessa região. E quando nós pegamos aqui uma perna menor, uma situação menor, ó, nós vamos ter o que? A região, de novo, do 0,50 e de novo do 0,707. É uma região aqui de 0,50 e 0,707 que se remete para os mesmos níveis de preço. Então tem uma força de atração muito intensa para o mercado para aquela região. Claro, depois começou a surgir o quê? Um contexto macroeconômico que explica esse processo que o mercado faz de equilíbrio. Né? De equilíbrio entre as forças, né? e as nossas crenças a respeito da realidade do mercado com realmente assim, a realidade do mercado, né? A realidade propriamente do mercado, dita. Então, se nós observarmos o mercado não somente por uma ótica, tá, de que ele segue uma tendência infinitamente, né, que ele vai subir de uma forma intensa e constante quando tiver um movimento muito macroeconômico muito favorável, ou vice-versa, nós temos que tomar um pouquinho de cuidado, porque é o momento onde a zona de menor resistência vai estar muito bem formada e os ajustes podem ocorrer sim de forma muito rápida no curto prazo. Não quer dizer que eles vão se manter naquela região, mas eles tendem a ocorrer. Tá? Então, eu só queria mostrar assim, por que era esse nível, que já há algum tempo assim vinha falando desse nível. Tá? Esse nível está aqui exatamente por essa estrutura geométrica que tem no mercado. O que vem depois, bom, o que vem depois vamos deixar para estudar quando, se por um acaso, isso se formar. Tá? Se isso se formar. Se isso se formar da região que nós estamos agora para lá, tá? Nós temos que daqui a pouco nos preocupar porque é sinal que o mercado depois tende a balançar forte. Tá? Se nós continuarmos a movimentação para lá. Caso contrário, se nós ajustarmos aqui antes, certo? O mercado tende a superar essa região e construir uma outra estrutura. Tá? Tende a construir uma outra estrutura. Certo? Vamos lá, continuando. Então olhamos o Ibovespa, o índice futuro, vou dar uma olhadinha no Dow Jones, e aí depois, pessoal, quem quiser fazer perguntas sobre algum ativo, já podem ir colocando aqui nas perguntas que eu vou lendo e vou estudando os ativos que tiverem sendo solicitados. Ok? Bom, Dow Jones. O que o Dow Jones fez? Surpresaço assim para quem estava esperando que as coisas ficassem piores. Certo? Ele fez um W de correção, isso é fato. Tá? Ele fez um W de correção. Não desconfigurou ali a estrutura do W de correção. Certo? De jeito nenhum. Não desconfigurou a estrutura de W de correção. Tá? O que ele está fazendo é um processo para construir uma estrutura ABCD aqui, intermediária, para atingir um próximo nível, quem sabe, aí do mercado. Tá? O que eu consigo observar aqui num cenário mais amplo, tá? E como nós temos só mais 2 webinars,
Eu prefiro fazer nesse ano, eu prefiro fazer uma observação um pouquinho mais ampla. Mas o mercado pode chegar, o Dow Jones ainda pode chegar até aquela casa lá dos 13.100 pontos. Tem estrutura ampla, grande, para jogar lá. Ponto. Não estou dizendo que vá lá ainda. Tá? Nós vamos lendo passo a passo. Mas tem estrutura sim para ele chegar lá nos 13.100 pontos. Quando nós observamos mais curto, tá? O que ele está fazendo? Tá? Nos últimos dias de negociação, nessa última semana. Ele está ajustando, equilibrando aquela zona de menor resistência que ficou para trás. Só que ele não ajustou quase nada ainda. Tá? Ele não ajustou quase nada ainda. Ele fez um ponto B, tá? Tentando fazer aqui um ponto B, mas não terminou toda a estrutura de correção. Tá? No meio do caminho ele fez alguns ABCDs? Fez. Tá? No meio do caminho aqui ele fez, terminou hoje na verdade, tá? Uma estrutura de ABCD. Mas isso aqui pelo menos só está marcando um ponto B. Certo? Só está marcando um ponto B. Para ele se desenvolver e conseguir ganhar, tá, novos patamares de preço para cima e abandonar essa região, ele precisa, tá, montar uma estrutura de correção mais forte. É bem provável que se o Dow Jones conseguir voltar a trabalhar aqui perto das máximas, ele ainda não vai romper. Tá? Ele ainda não vai romper. Vale muito a pena tentar, perto das máximas novamente, procurar a situação de venda, porque ele ainda não tem estrutura, uma base bem firme para romper agora. Certo? Não estou dizendo que vai voltar também para as mínimas muito forte, mas ele não tem uma estrutura agora ainda muito firme para romper. O que ele precisaria voltar? Pelo menos voltar com a condição que está agora, com a fotografia que está agora, pelo menos para a região aqui de 0,50. Tá? Tudo vai depender de como é que vai ser o comportamento do mercado aqui agora. Certo? Como é que ele vai se comportar. Se ele melhorar nessas regiões, certo? Eu digo para você o seguinte, olha, eu vou arriscar oportunidades na ponta vendedora porque a estrutura não está totalmente completa. Se ele vier a fechar a estrutura aqui embaixo, aí sim, vamos para cima, porque a tendência é romper e a tendência é buscar outros patamares de preço. Certo? A tendência é romper e buscar outros patamares de preço. Como é que tu interpreta isso, Gustavo? Pelas estruturas que estão sendo formadas no meio do caminho. Eu não tenho aqui nenhum M de correção, eu não tenho aqui uma estrutura ABCD bem formada, onde ele marcou também uma estrutura de M. Tá? Eu não tenho nada aqui no Dow Jones, eu simplesmente tive um momento, tá, de baixa, um momento onde ele ajustou, certo, um pouco, tá, a movimentação de alta que tinha tido até então. Mas eu não tenho nada terminado, nenhuma estrutura terminada. Eu tenho o quê? Uma observação de que, olha, a tendência do fluxo é depois andar de forma rápida para cima, mas as estruturas de correção, tá, que vão me dar um time para entrar de forma tranquila para cima, ainda não foram fechadas. Se isso ainda não foi fechado, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que esperar. Se eu quero tomar uma posição mais longa, eu tenho que esperar. Se eu quero procurar especulação, bom, vou observar mais curto, vou observar um gráfico de 15 minutos, procurar o que é? Procurar uma estrutura W que se forme dentro dessa última zona de menor resistência, que por sinal, junto com esse fechamento desse grande ABCD, tá? A, B, C, D, fechou uma estrutura lateral, certo? Fechou uma estrutura lateral, perfeita, fez um W aqui que terminou nos níveis de 112,8, então fechou uma estrutura lateral perfeita. Então, várias informações eu consigo tirar também de curto prazo. Né? Mas a leitura do contexto, a leitura de como o mercado está se desenvolvendo, se construindo para fazer o próximo movimento, bom, essa, se eu for observar de forma clara, ainda não está pronta. E vai depender do comportamento de curto prazo para eu poder saber exatamente o que eu posso, como é que eu posso agir no mercado daqui para frente. Tá? Daqui para frente. Então ainda estou numa fase de observação. O mercado melhorando, vou tomar umas posições aqui, vou entrar com um viés baixista porque está aberto ainda as estruturas. É como aconteceu hoje no índice. Né? Como aconteceu hoje no índice, nós pegarmos o índice futuro, o que aconteceu hoje no índice? Tinha subido, certo? Mas, dentro do contexto, ainda não tinha fechado toda a estrutura. Tá? A estrutura estava em aberto. Então, acabou sofrendo um movimento de ajuste, claro, após fechar uma estrutura menor,
Porque as estruturas maiores são formadas por estruturas menores, claro. Tá? Após fechar uma estrutura menor, foi para fechar, foi para trabalhar, né, buscando fechar a estrutura maior. Certo? Uma pausa do mercado nesses níveis de preço, totalmente possível. Vou observar que estrutura vai fazer daqui para frente. Se vai fazer uma estrutura em ABCD para corrigir, se vai fazer um W de correção, o que vai fazer para conseguir tirar uma interpretação do que realmente devo negociar. Tá ok? Estou trazendo um pouco de clareza para quem já entende um pouco mais da metodologia, porque a leitura do grupo de estudo é através dessa metodologia, buscando trazer clareza. Né? Poxa, para onde eu posso procurar uma oportunidade agora no curto prazo? Porque o mercado, ou no médio, ou no longo, não sei, depende do que cada um acredita também, de curto, médio e longo prazo, certo? Então, a geometria comportamental me ajuda a isso, a entender, poxa, para onde vai ser o próximo ajuste que o mercado tende a dar? Vale a pena eu procurar agora ou vale a pena eu esperar um pouco mais? Certo? Vale a pena eu me posicionar agora e eu aguento se por um acaso o mercado não andar de acordo com aquilo que eu estou acreditando ou não? Certo? Então, vamos para os estudos dos ativos da turma. Vamos para os estudos dos ativos da turma, começando por Vale 5. Vale 5. Pessoal, não se preocupem, perguntem, tá? Perguntem. Não como o Ortiz que ele perguntou aqui, ó. Elliot WO, W1, W2, W3, W5. Ah, não entendi nada. Mas depois, Ortiz, tu tem, acho que o meu Skype. Me chama no Skype e a gente conversa sobre isso. Tá ok? Bom, começando por Vale 5. Já está até traçado aqui o nível de preço que estou procurando que Vale 5 venha buscar. Tá? Acredito muito que nessa região aqui dos 37,50 mais ou menos, seria um belo nível para inverter de vez as forças do mercado. Tá? Essa região aqui dos 37,50 está bem interessante para ser a região da inversão do mercado. Tá? Por que 37,50? Bom, temos aí um W lateral, tá? Infelizmente não é um W de correção, não tem estrutura de correção, não tem estrutura também de expansão agora no curto prazo, certo? Não tem estrutura de final de ciclo. A única estrutura que se tem aí é a possibilidade de fechar uma estrutura lateral. Não tem mais também outras estruturas, tá? Pelo menos nessa observação aqui de Vale 5, observando o tempo do gráfico diário. Tá? Quando eu entro um pouco no ativo, ó, quando eu entro um pouco no ativo, quando eu pego aqui a perna intermediária aqui da movimentação, tá? O que eu percebo também? Olha, a formação, o fechamento, tá, de uma estrutura ABCD se fecharia na região dos 37,90. Então também não tem o que? Sincronismo nos 37,45. Então é só uma região. Mesmo que o mercado chegue ali, não quer dizer que naquela região já tenha que sair tomando posição. Por quê? Não tem sincronismo de movimento. Quando não tem sincronismo de movimento, o mercado não consegue ser espirrado para outra direção. Ainda tem muita coisa em aberto. Tá? Então, como tem muita coisa em aberto ainda, vai chegar na região e vai ser tenso. Sabe aquela coisa trancada, tipo isso aqui? O mercado tende a agir assim, por quê? Porque acaba não tendo sincronismo na região. Não tendo sincronismo na região, fica ainda, as forças não ficam bem alinhadas, vamos assim dizer. O movimento ainda está num processo caótico. E aí precisa esperar o quê? Que se faça uma região, uma zona de definição, um ponto B, tá? Um ponto C, claro, tá? Para depois entrar no movimento. Tá? Mas vou entrar mais ainda no ativo, observando um gráfico de 15 minutos. Quando eu observo um gráfico de 15 minutos, tá? Tem a possibilidade de melhora de Vale 5, claro que tem. Certo? Claro que tem a possibilidade de Vale 5, melhor de Vale 5. O que ela fez aqui no gráfico mais curto? Fez aquela mesma estrutura que tem lá no Ibovespa. Certo? Aquela mesma estrutura que fez no índice futuro hoje, né? No índice Ibovespa futuro. Que é um M de correção. Tá? Então aqui, no movimento mais curto, tá? Eu acredito que Vale 5 deu uma parada. Tá? Tem toda a chance de estar dando uma parada. Para ir para onde?
para irmos para onde? Ó, possivelmente, deixa eu observar mais coisas. Essa parada possivelmente vai jogar vale 5 aqui nessa região. 39 com 40. Tá? 39 com 40. Onde ela vai fazer uma estrutura de final de ciclo. Tá? Ele vai fazer um W de final de ciclo. Vai fechar a estrutura. E aí a força volta a atuar na ponta vendedora. Naquela região ali, se vale 5 chegar antes de fazer novas mínimas nessa região, belíssima oportunidade para se vender. Certo? Belíssima oportunidade para se vender. Se não, eu procuraria ali mesmo só nos 37,50. Tá ok? BVMF e depois os Minas. Onde vendo hoje o BVMF? BVMF é outra que não está sincrônica, tá? Não tem nada sincrônico. Está aberto ainda a movimentação para baixo. Hoje, aquela linha que estava traçada ali, era acreditando que o mercado está tentando fazer aqui uma estrutura, um ponto C, mas não está conseguindo fazer, certo? Então, o que acabou gerando aqui em BVMF? Não, o que está em aberto aqui em BVMF? Olhando assim mais de fora, tá? Mesmo que ela continue para tentar fazer uma estrutura onde mostraria sincronicidade, tá? Ela não vai representar sincronicidade. Tá? O mais interessante é deixar que ela forme uma estrutura W em algum momento, tá? Para marcar o nosso ponto C, para aí sabermos exatamente onde vai fechar BVMF. Ela tem espaço para vir andar até os 9,66. Tá? Ela tem espaço para vir andar aqui até os 9,66. Ela vindo a trabalhar aqui com os 9,66, certo? Ela entra num processo expansivo, tá? O que entraria na formação tentativa de vir fechar a estrutura maior, que fecharia, por incrível que pareça, ó, nessa região aqui, que acaba sendo o fechamento do gap. Tá? Então ela entraria no processo expansivo. A princípio poderia fazer um outro ABCD. Eu até tenho um exemplo disso, eu comentei que aconteceu no índice futuro, né, na semana passada. Quem quiser assistir o vídeo que está lá no Facebook, tá? Tem também uma movimentação do índice que acabou acontecendo, que pode ser o que aconteça aqui em BVMF. Né? Entra no processo expansivo, faça um ABCD e estanque a movimentação fechando a estrutura maior. Certo? Fechando a estrutura maior do M. Só que o M seria um M de correção, tá? O que faria com que o ativo depois entrasse de novo no processo de alta. Tá? O que faria que o ativo entrasse de novo no processo de alta no segundo momento. Tá? Então tem total possibilidade disso vir a acontecer. Certo? Para cima, onde seria interessante, se por acaso ela melhora, aonde tem que se preocupar um pouquinho, tá? Que vai ser zona de resistência aí de BVMF. Né? Onde nós encontraríamos zona de resistência aqui em BVMF? Bom. Gustavo, você está mostrando pontos para cima e para baixo? Claro. Né? Na situação que está agora, como está aberto, não está no final de uma estrutura que nem foi semana passada, né, no nosso webinar da semana passada, eu tenho que identificar o que é, onde eu posso tomar posição. Quando eu olho aqui, certo, eu encontro aqui um W de final de ciclo, numa estrutura menor, certo? Aqui eu teria um W de final de ciclo, que fecharia, ó, a perna CD, eu não desenhei aqui, mas fecharia nessa região, tá? Com as características de finais de ciclo. Tá perfeito, extremamente geométrico, fecharia aqui na região dos 10 com 47, tá? 10 com 46, 10 com 47. Não entraria no processo de expansão para cima, que também é muito importante, tá? Também é muito importante. E iria na região de 0,68 da perna maior, que fecharia um W de correção, certo? Fecharia um W de correção. Seria perfeito o mercado chegar naqueles níveis. E olha que interessante, o mercado chegando naqueles níveis, tá? Aqui seria um belíssimo ponto de venda para fechar a estrutura maior, o M maior,
ainda mais com uma outra formação de uma outra estrutura, e aí sim valeria a pena procurar oportunidades de compra aqui nessa região dos 9,55, 9,60. Tá? Aí sim valeria a pena buscar oportunidade de negociação nessa região. Ou seja, o BVMF está extremamente geométrico. Também tem espaço para melhora. Tá? Também tem espaço para melhora no curto prazo, e se melhorasse seria muito bom para fechar a estrutura depois lá embaixo de forma geométrica, porque aí seria mais ou menos, teria limpo toda a roupa suja e teria só espaço depois para andar em uma das direções. E quando isso acontece no mercado, que costuma ser 3, 4 vezes no ano, tá? Os ganhos tendem a ser muito bons. Muito bons mesmo, muito bons mesmo. Naqueles momentos tem que estar com a cabeça tranquila, leve, limpa. Naqueles momentos é que dá para arriscar mais. Né? Não é todos os dias que dá para negociar. Muito menos negociar da mesma forma. Né? Alguns dias não dá para negociar. Certo? E outros dias dá para negociar menor. Vamos lá, Uzi Minas. Estou me alongando muito. Uzi Minas. Ainda não fechou a estrutura. Tá? Eu percebo aqui que a estrutura tende a ser fechada aqui na região dos 9,70, 9,65. Tá? Ainda está com as estruturas em aberto. Pelo menos quando eu observo apenas a movimentação mais ampla. Tá? Quando eu entro nas movimentações mais curtas, ó, me remetem lá para R$10. Tá? A movimentação mais curta me remete para R$10, mas ainda não fechou a estrutura, ainda não me mostra convicção de que vale a pena eu procurar algo mais intenso. Tá? Ainda não me mostra convicção de procurar algo mais intenso. Peguei a movimentação intermediária, deixa eu pegar a movimentação mais longa. Ó. Movimentação mais longa já me joga lá mais para perto dos 9,65, 9,70, né? Eu jogaria lá para os 9,80. Tá? O último ajuste seria a última perna, aí, vamos assim dizer, de Uzi Minas. Tá? Mas ainda as coisas estão abertas, ainda não está totalmente fechado a movimentação aí de Uzi Minas. Ok? Próximo ativo, MRV. Eu vou ter que baixar porque eu tive que... Essa máquina aqui não tem todos os ativos. MRV3. Enquanto baixa MRV, vamos para a próxima, dar uma olhadinha aqui em OGX. Vou dar uma olhadinha aqui em OGX. Sofreu o ajuste, não conseguiu expandir. Tá? Acabou fechando uma estrutura. Deixa eu ver que estrutura que ela fechou aqui. Não conseguiu vencer a OGX, né? Ó, fez uma estrutura aqui lateral. Não ganhou nem perdeu, é uma estrutura neutra. Tá? Não ganha nem perde. Força, tá? Não ganha nem perde força. Já estou acostumado a falar com a turma que já está acostumado com a linguagem. Não ganha nem perde força. O que ela fez? Essa sim parece ter terminado uma estrutura ABCD, parece, vou só calcular. Ó, fechou uma estrutura ABCD, tá? Então a princípio, marcou aqui o ponto intermediário. Tá? Essa região aqui de OGX marcou aqui o ponto intermediário. Tá? Então dentro do M, parece que essa região que ela chegou aqui ficou bem marcada. Tá? Ela tinha feito antes um M de correção, 0,25, 0,50, foi lá, marcou um ponto C, tudo muito rápido. Tá? Então dessa região aqui, parece que está muito bem marcado, tá? O ponto em OGX. Aonde ela tem que vencer para virar a estrutura de expansão? Olha, OGX, para virar uma estrutura expansiva, ela tem que começar a vencer os 14,65. Tá? Então, se ela chegasse agora, desses níveis que nós estamos, para 14,65, tá? Seria uma região interessante para se vender.
certo? E superando esses 14,65, a tendência é que o ativo... A tendência é que o ativo ganhe força, tá, de alta e vá fazer um ABCD maior. Caso contrário, tá, se ele não superar esses 14,65, vem fazer um M de correção e voltaria aqui para 13,86. Mas está bem interessante o AGX, ele está bem estancado, a movimentação está bem estancada, bem legal mesmo o comportamento de AGX. Nos vemos semana que vem, terça-feira, o último webinar do ano. Agradeço muito a presença da turma nova, quem está acompanhando pela primeira vez a geometria comportamental, e espero que quem não conseguir falar na semana que vem no nosso último webinar, certo? E que nós não conversemos pelo Skype, pelo Facebook ou pelo MSN, que tenham umas ótimas festas, né, que aproveitem bastante com a família, com os amigos, e que possam ter o ano de 2012 bem melhor do que foi esse de 2011, que foi muito bom. Nos vemos semana que vem. Um abraço. Valeu. Obrigado.